Salmo 126, e a gente vai ler ele inteiro. Vamos nós. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse texto é um texto curioso, para começar. Primeiro, por que esse texto é um texto curioso? Porque ele tem um momento histórico muito específico. O momento histórico é o momento em que o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico. Não sei se vocês sabem, mas o povo foi cativo na Babilônia durante 70 anos. E eles ficaram cativos pelo Império Babilônico, e depois a Pérsia dominou Babilônia, e no momento da dominação persa, o rei Ciro fez um contrato com o povo de Israel, fazendo com que o povo de Israel voltasse a Israel. A gente sabe muito bem que o povo em si, Israel, era tido como bênção se estivesse na tua terra, na terra dele, e maldição se estivesse fora dela. O povo de Israel estava fora da sua terra há muito tempo, muito tempo. Você pensa, 70 anos, faz planos para 70 anos. Quantos tem aqui mais de 30 anos? Levanta a mão. Então, se a gente pensar assim, que daqui a 70 anos, a gente fizer um plano para ser completado daqui a 70 anos, talvez só os nossos netos ou filhos conseguiriam. Vocês imaginam a expectativa quando o povo de Israel chegou na Babilônia e aquela terra devastada eles viram, e depois disso que eles viram aquela terra devastada, aquilo tudo errado, aquilo tudo ruim, veio um profeta. Jeremias fala sobre isso. E o profeta falou assim: a gente só vai ficar 2 anos por aqui. Olha aqui, esse aqui já está com roupa e cara de pregador. Pronto. E veio um profeta e falou assim: ó, vocês só vão ficar aqui 2 anos. Agora você imagina a responsabilidade de uma pessoa chegar e falar assim: ó, vocês só vão ficar aqui 2 anos. E veio um outro profeta, Jeremias, e falou assim: 2 anos nada, nós vamos ficar aqui 70 anos. A expectativa daquele povo que estava lá falou assim, e a média de vida naquela época era 35 anos, 40 anos, não tinha medicina, não tinha nada, então as pessoas faleciam com muita frequência. 70 anos são 2 gerações, pensa assim. Agora aquele povo recebeu aquela palavra, depois de receberem aquela palavra, eles começaram a viver a vida, mas com a expectativa de que um dia isso ia chegar. A Síria dominou Babilônia, e quando dominou Babilônia, a Pérsia dominou Babilônia, e quando dominou Babilônia, o rei Ciro assinou um decreto dizendo assim, ó, vocês podem voltar para sua terra. E olha que coisa maravilhosa, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nos trouxe do cativeiro, nós voltamos a Sião. Agora faz sentido o texto. Nós voltamos a Sião e estávamos como os que sonham. E eles sonhavam uma realidade que antes só era possível no imaginário, mas agora eles caminhavam em direção à terra. E quando caminhavam em direção à terra, o coração deles se enchia de riso. A língua, como diz o texto no versículo 2, de cânticos. E então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós.
E a gente celebra, a gente jubila. Agora pensa comigo, analisando o texto, o que acontece depois do versículo 3? Começa um monte de coisa que parece que é uma antítese, a realidade anterior. Do 1 ao 2 a gente tem alegria. Do 3 ao 6 a gente parece que tem tristeza. Olha o que acontece aí. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Agora a partir do versículo 4. Faz-nos regressar outra vez no cativeiro. Ou seja, restaura a nossa sorte em outras versões. Por isso, Senhor, como as torrentes do sul, as torrentes de água do Negueb. E eles fazem uma comparação com uma realidade geográfica que eles tinham ali, e depois a gente vai ver. Restaura a nossa sorte, restaura a nossa sorte. Obrigado, negão. Negão, você não sabe como eu te amo. Não sabe como eu te amo. Restaura a nossa sorte. E eles pediam, restaura a nossa sorte. E é uma antítese, sabe por quê? Porque eles estavam diante de uma realidade de viveram felizes para sempre. Pensa comigo. Estávamos cativos. Agora estamos livres. E viveram felizes para sempre. Espera aí. Nunca se fala depois que tem um mocinho e a mocinha vivem felizes para sempre, depois que eles conseguem num filme. Nesses filmes de princesa, que a Branca de Neve, não é a Branca de Neve, é a Bela Adormecida, é beijada, acorda, e o príncipe e a princesa vão para uma vida feliz. E o que acontece depois do viveram felizes para sempre? É sobre isso que eu quero falar hoje. Porque eles estão... Acaba a história, olha que coisa maravilhosa. Mas então, exatamente, acaba o Shrek, né? O Shrek também vira. Acaba a história. A gente conhece uma história acabando ali, mas a gente sabe muito bem que uma história na vida, quando termina no final feliz, ela continua para uma outra realidade. Outra realidade se desvenda. Casais apaixonados que se casam. E ontem eu estive num casamento e eu olhava o noivo e a noiva e eu falava assim, e viveram felizes para sempre. E a gente que já casou há 10 anos sabe que aquele é um primeiro momento para que comece uma história nova. Ou seja, o que acontece depois do viveram felizes para sempre? Hoje nós vamos falar sobre o que acontece do viveram felizes para sempre para o que vai acontecer depois. O tema que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: fui liberto pelo Senhor. E agora? Por que eu entendi que o Senhor tem uma palavra para a gente nesse texto hoje? Porque eu tenho experimentado constantemente, através da nossa igreja, a realidade de muitas pessoas que têm sido libertas pelo Senhor. Têm sido transformadas pelo Senhor. Mas esse viveram felizes para sempre se desnuda numa realidade que exige uma demanda. E esse texto, ele é muito específico nisso. O povo de Israel estava diante de uma realidade de viveram felizes para sempre. E aí, depois dessa realidade, o próprio texto coloca isso para a gente. Aí, aparentemente, a gente tem uma contradição no texto. Do versículo 1 ao versículo 3, fala sobre alegria. E do versículo 4 ao versículo 6, fala sobre o quê? Olha aqui, ó, que a gente acabou de ler. Faz-nos regressar outra vez o cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas semearão com alegria. Colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos. Veja que aparentemente do versículo 1 ao 3 a gente tem alegria. E do versículo 4 ao 6 a gente tem um outro momento. A cena muda. A cena muda. Por quê? Veja o panorama desse salmo. Existia um aparente paradoxo, a alegria pela libertação da Babilônia e a tristeza ao entrar na terra e ter noção da justiça de Deus e do passado que estava sob escombros. Olha o que acontecia. É como se a gente entrasse na Ilha do Governador, as pessoas tivessem tirado a gente da Ilha do Governador, e daí a gente entrasse na Ilha do Governador de novo depois de 70 anos. Você imagina?
depois de 70 anos, e tivesse um exército inimigo destruído esse negócio aqui. Aí a gente chega na Ilha do Governador, entra, e quando a gente vai entrando ali pela Estrada do Galeão, a gente olha do lado e não tem mais o êxito, só tem um terreno baldio ali. A gente vai passando, tem a pracinha do Renato Russo, e não tem mais Renato Russo, só tem duas daqui pra cá assim, ó, duas canelas fincadas. E a gente vai caminhando e chega no estádio da Portuguesa, e no estádio da Portuguesa só tem uma bandeira do Flamengo, sinal de devastação total. Exatamente isso a percepção que o povo de Israel tinha. Primeiro, não voltaram todos, alguns ficaram, porque alguns nasceram no cativeiro. E a Pérsia, onde hoje é o Irã, existe gente lá de Israel hoje que não voltou. Existe uma comunidade israelita grande lá, inclusive no Irã. E aquele povo que ia voltando, porque tinha alguma conexão e alguma raiz com o que se construiu, alguma raiz com a terra de Israel, ia voltando, e eu imagino, eles iam entrando como Neemias entraram e não tinha mais muro. Estava tudo devastado, era um misto, como o texto coloca, era um misto de alegria com tristeza. Era alegria porque eu olhava para trás e via um processo, uma libertação que foi alcançada depois de 70 anos. E uma tristeza porque eu olhava a terra onde tinha memória afetiva, onde tinha tudo, olhava aquilo tudo e falava, virou tudo caco, virou tudo problema, virou tudo dor. A gente está diante de um panorama paradoxal. Não tem jeito, e a gente aprende aqui, ó. Toda libertação traz estragos do tempo do cativeiro. É a primeira coisa que eu quero falar. Toda libertação em si gera consequências e carrega na memória, na história, o tempo em que a gente esteve cativo. Uma vez eu dei um exemplo aqui de uma ilustração que o meu avô sempre usava no culto doméstico. Eu vou usar ela de novo. Um menino era muito levado. E o avô dele, porque meu avô contava as histórias como se ele fosse o protagonista, né? E o avô dele quis ensinar ele uma lição. E falou assim, olha só, toda vez que você faz um negócio errado, Jesus fica triste com você e você fere o coração de Jesus. E ele fez um coração numa madeira, e ele, toda vez que o neto dele fazia alguma coisa errada, ele pregava um pregozinho. Aí o neto aprontava direto, em 2 semanas aquele negócio estava tomado de prego. Cheio de prego. Cheio de coisa. Não tem nenhum filho aqui assim parecido não, né? Mas aquele essa é verdade. A Helena não, a Helena é legal. O Theo. A minha filha tá ali ligada na mensagem. E botava e batia e tudo. Aquele negócio ficou cheio de prego. Daí um dia o menino olhou para aquele negócio e falou assim, vô, o meu coração tá cheio de prego. Ele falou, lógico, você deixou o seu coração assim. Mas eu quero tirar, como é que eu faço? Ele falou, faz o seguinte, toda vez que você fizer agora uma coisa certa, eu tiro prego. Um prego. Ele fazia uma coisa certa e tirava prego. Ele fazia outra coisa certa e tirava prego. Até que depois de 2 semanas demorou para ele construir. Depois de 5 meses, ele tirou todos os pregos. E quando tirou, o vô tirou o último prego e começou a celebrar. Parabéns, você conseguiu! E o menino começou a chorar. O que foi? Por que você está chorando? Ele falou, porque vô, tudo bem, não tem o prego, mas ainda tem os buracos. Percebam, por diversas vezes, por demais que a gente tire os pregos, ficam os buracos. Todo final feliz, toda libertação, nos abre uma realidade nova de construção. Há muitos buracos para tapar, mas há de se celebrar também os pregos que foram retirados. Amém. É uma relação de alegria e tristeza, gente. A gente se alegra porque olha e fala, eu fui liberto. Mas a gente fica triste porque a gente fala, quanta coisa a gente tem para fazer ainda. Quanta coisa a gente tem para aprontar, para reedificar. Eu queria destacar uma coisa.
Perceba essa realidade, eu vou trabalhar a mensagem inteira. A primeira coisa que eu queria destacar está no versículo 3, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Vem cá comigo, vem cá. Me explica. O versículo 3 é um versículo que reinaugura uma nova fase, uma fase de tristeza, né? Que o povo olha para o que ainda vai ter que edificar da terra, que está tudo devastado. O versículo 3 é um quebra, sim. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por que no versículo 4, então, eles estão chorando? Me explica. Peraí, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres? Mas peraí, e depois a gente vai ter que semear e ainda chorar? Por que isso? Sabe o que a gente aprende aqui? Saiba ser alegre. Se deixa afetar pela alegria desse mundo. Aqui, ó. Aprenda a olhar para a sua libertação e celebrar, mesmo sabendo que ainda tem muita coisa para reconstruir. Celebre suas vitórias. Não se prive de ser feliz. Tem gente que não sabe ser feliz, gente. Tem gente que olha no espelho e fala assim: pô, tô gordo pra caramba. Não sou eu, não. Eu olho assim e falo assim: tá bonita, irmão. Aqui, tem gente que olha no espelho e fala assim: pô, cara, tô muito gordo, caramba. Eu vou fazer um regime. Aí começa a fazer o regime. Depois que faz, depois de 2 semanas, o cara se pesa e daí, não, ele vai, antes disso, ele vai num, num endocrinologista, vai num, agora a onda aí no nutrólogo. Nutrólogo é coisa, uma consulta R$500 é uma delícia. Aqui, ó, o cara vai no nutrólogo. Daí o cara vai no nutrólogo, sobe naquelas máquinas todas que tem lá. Depois de subir nas máquinas todas, ele fala, o cara chega e fala, uma vez eu fui no nutrólogo com a Priscila, foi um troço engraçadíssimo. Porque eu fiquei mais em shape do que a Priscila, eu tirei onda naquela... O cara falou assim, olhou pra mim e falou assim: tá tudo bem que você tá gordinho? Mas tá legal, cara, tua idade tá bacana, teus parâmetros. Eu falei, hoje só esperei sair dali pra eu falar assim: vem cá, Priscila, o que tá acontecendo? Porque o dela deu lá em cima as coisas, né? O que tá acontecendo? Se aquela máquina tava errada, aquela máquina... Ai, mas daí depois que chegou no nutrólogo, que a gente passa pelo nutrólogo, o nutrólogo chega na seguinte, no seguinte meta pra gente: 15 quilos, tu tem que perder 15 quilos, cara. Uma semana, passa 2, quando passa a segunda semana, você sobe na balança e perdeu 500 gramas. Aí que vem o lance. Você tem 2 possibilidades. Possibilidade 1. Olhar para aquelas 500 gramas e falar assim, ó, beleza, agora só faltam 14.500. Ou a segunda possibilidade é a seguinte: olhar para aquelas 500 gramas e falar assim: pô, ainda tem 14.500. Tem gente que valoriza mais o 14.500 que tem que perder do que 500 gramas que perdeu. Veja, os caras estavam diante de um primeiro processo. A libertação tinha acontecido. Eles tinham perdido 500 gramas. Mas ainda faltava 14.500, gente. Mas eles, antes de olhar para o 14.500, eles falaram assim, ó: tem 500 gramas que já foram embora, isso é uma vitória. Saiba se alegrar, se afete pela alegria desse mundo, se afete pelas suas vitórias. Quando tivermos uma vitória na jornada de reconstrução, pare, se permita celebrar, se permita ser feliz. Olhe para os 500 gramas que você perdeu e não para os 15 quilos ou 14.500 que ainda faltam. Tudo bem que você não vai ter que celebrar: perdi 500 gramas, vamos para uma excelente. Não dá certo, vai celebrar comendo no mundo verde, né? Prova. Uma barrinha de cereal, olha que celebração maravilhosa. Aquela barrinha que tem gosto de nada. Vamos lá. E eu vou falar um negócio. Eu nunca pensei que eu ia dar moral pro Neymar, mas eu vou dar moral pro Neymar agora. Neymar foi um poeta. Qual é a frase do Neymar que ficou mais famosa? Saudade do que a gente não viveu. Aqui, ó, olha só. Neymar tinha razão. Tem gente que vive nessa saudade do que ainda não viveu. Caramba, que pensa, Neymar. Neymar, por incrível
incrível que pareça, foi um profeta para nossa igreja. Por incrível que pareça. Gente, olha aqui, ó. Olha a perspectiva. Tem gente que fica com saudade do que está na frente ainda para acontecer e esquece que a libertação talvez seja o primeiro passo, o primeiro processo, mas a libertação chegou. Celebre com as suas vitórias. Quando o sentimento de futuro se torna uma prisão na caminhada, as vitórias no caminho não são valorizadas. Se permita celebrar. Sabe aquele pai aquele filho que chega, filho de 7 anos, sabe, que tá aprendendo as coisas agora, não sei o quê, e chega assim e fala, pai, tirei nota 10 em português. Aí o pai fala assim, Max, isso é obrigação. Ô, Mato, que é isso? Tá bom, parabéns, filho, mas quero ver você tirar essa nota 10 quando entrar no ensino médio. Quem merece isso? Aqui, ó, celebra. Gente, português com 7 anos, escreva não sei o que, bala, bola. Mas, cara, é motivo de celebrar. Vamos celebrar. Joga pro alto, beija, abraça e fala, você vai ser o próximo Carlos Drummond de Andrade. Pô, dá um jeito. Celebre as vitórias. Se permita celebrar essas vitórias. Tem gente que só olha pro escombro e esquece que a libertação também precisa ser celebrada. Celebre. Por exemplo, um exemplo nosso, eu quero chegar aqui para falar com a nossa igreja nesse momento. Gente, não é fácil arrumar um lugar. Não é fácil. Por tudo aquilo que eu falei antes, na hora dos avisos aqui, por tudo aquilo, não é fácil. Essa semana eu conversava com a minha esposa sobre isso. E com o coração apertado. Mas aí o Senhor me trouxe a memória de que tem muita gente que tem um templo, mas não tem uma igreja. Verdade. Tem muita igreja que tem estrutura, mas não tem gente. Ei, o Senhor já deu uma igreja pra gente. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu queria te chamar, eu queria te clamar e te conclamar para sonhar com essa ida do governador ganha. O lugar é um detalhe. Um detalhe. A gente vai encher esse negócio aqui, como já está cheio, vai encher de abarrotar. Segundo culto, abarrotar. Depois a gente vai pensar alguma coisa. Não estou dizendo que a gente não tem que sair disso aqui antes, não. Estou vendo o pior dos quadros. Mas agora, no nome de Jesus a gente vai sair, no nome de Jesus. Mas eu queria te chamar para colocar o coração nas 500 gramas perdidas. Vem cá, não é 500 gramas não, tá? Vou falar. Só faltam 2 quilos para a gente perder dos 15. Mas por favor, são 13, gente. 13 que já se foram. Sabe o que eu quero falar para você? Meu querido, se engaje. Mais do que isso, olha para trás na libertação que a nossa família tem experimentado nesse lugar e nas células, na libertação que a sua própria vida tem experimentado. Eu sei que ainda falta um pouquinho, eu sei que ainda falta um caminho, mas hoje eu te convido para parar e celebrar o que Deus tem feito e nos libertado. Se engaje. Faça parte, se engaje emocionalmente, se engaje socialmente, se engaje financeiramente, se engaje espiritualmente. Hoje a gente não pode, o culto acaba, a gente não consegue ser muita igreja. Por isso que ano que vem a gente vai ter que mudar. No nome de Jesus, eu não sei como vai ser. Mas a gente precisa de alguma forma viver esse ambiente de igreja quando acaba o culto. Viver esse ambiente de igreja no meio da semana. Eu te peço perdão, meu querido. Você que vem aqui e tem que ir embora rápido. Eu te peço perdão. Eu sou o cara mais igrejento do mundo. Eu quero ficar até 5 horas da tarde. Porque acaba a igreja, porque acaba e eu não posso ficar, sabe o que eu faço? Eu fico andando pelo shopping. Entendeu? Para ficar na igreja. De alguma forma eu tô na igreja. Essa é a verdade. Gente, é isso. Eu peço perdão, mas a gente vai chegar lá. Eu me peço perdão pela uma estrutura que a gente ainda não tem ideal, mas eu não tenho como não celebrar, eu e você aqui, ó, nosso povo, a gente não tem como celebrar o momento de libertação que a gente tem vivido, e a gente está em peregrinação para uma terra, não sei se vai estar em escombro ou algum lugar, mas uma coisa até o versículo 3 eu celebro, no versículo 4 eu tomo responsabilidade e falo assim, opa, eu vou construir, edificar uma casa para o Senhor. Vamos se alegrar. Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. Ou seja, se permita celebrar sua vitória. Mais do que isso, se permita engravidar da memória que pode te melhorar e não te adoecer. Se permita engravidar da memória que te melhora e não que te adoece. Tem gente que prefere se engravidar da memória que adoeça. Não esqueça que só existe força se existe alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Avante! Eu lembro, sabe que eu me lembro das bem-aventuranças. Bem-aventurado, não sei o que lá, quando Jesus fez aquele sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurado você que é assim, bem-aventurado os que choram, que serão consolados, os oprimidos e tal, não sei o que. A etimologia básica da palavra grega não é bem-aventurado, seria avante, vocês que choram. Avante, vocês que perecem. Avante, avante. É uma ideia de tipo assim, olha só, vambora, olha, liberto, vamos construir, vamos fazer, vamos pra frente. Celebre as vitórias.